Olá, extraordinários, tudo bem com vocês? Olá, extraordinários, como vocês estão? Como é que a vida tem sido percebida através da sua ótica? É hora de invadir o subconsciente e transformar a sua realidade. Hoje o Cleiton e eu nós estamos aqui para falarmos sobre um assunto inerente, importante e que precisa ser definido para que a partir de agora você entenda sobre aquilo que você passa e às vezes considera como um problema, um contra-ataque apenas, algo que vem para, de qualquer forma, negativamente para te destruir. E se eu disser que isso não existe? Esse resultado de destruição, que as coisas vêm para que você sofra, para que você não realize o que deseja. E se eu te disser que é isso? Esse vídeo ele vai ser feito também numa forma de talk, um bate-papo. Inclusive aqui atrás, se você não assistiu, está no nosso canal, no canal Extraordinariamente. Se você não é inscrito, se inscreva. Tem o nosso Ho'oponopono Extraordinário, cheio de imagens lindas que você pode simplesmente colocar e ouvir. Vai te ajudar muito, inclusive, a tratar, limpar e solucionar situações como as do tema de hoje. E claro, curta esse vídeo, comente aqui o que você está achando e compartilhe com alguém que você gosta. Compartilhe com alguém que vai chegar na sua mente aí, você vai falar, nossa, fulano, beltrano, ciclano, são pessoas que vão gostar desse vídeo, certo? Nosso tema é contraste. O que é o contraste, né, Cleiton? Contraste é quando você está também num processo de mudança, de despertar, tanto espiritual quanto de consciência, e aí você começa a sentir como se fossem algumas barreiras, que essas barreiras elas podem se manifestar de forma sentimental, quando você começa a se perguntar por quê, se você está no caminho certo, aí vem alguns sentimentos, digamos assim, de tristeza, alguma vontade às vezes de chorar, uma vontade às vezes de ficar mais introspectivo, mais recluso. Isso nada mais é do que contrastes. Contrastes são esses sentimentos que vêm para quem está passando por esse processo, entendeu? Porque como nós aprendemos, do lado de lá, vem, como, quando você está acessando esse despertar, os outros lados, todas as energias, ela vem para querer te barrar, te impedir, te atrasar, mas lembrando que é só uma tentativa. A nossa função também é fazer com que elas não sejam concluídas com sucesso. Mas o contraste é uma nuance diferente, é um contraste. É uma coloração diferente da habitual. Você está num ciclo verde. O contraste seria um avermelhado. É uma situação que você não quer vivenciar. E a palavra contraste, ela é empregada para que você entenda também que ela realmente não tem essa conotação e nem essa denotação negativa. Exatamente. A situação de contraste é um convite para a mudança. Hoje, inclusive, eu estava conferindo um material e aí nesse material a pessoa falava o seguinte sobre repetição. Para quem gosta da Bíblia, para quem lê a Bíblia, eu não me recordo exatamente o versículo, creio que o livro seja Mateus ou Lucas. Ele fala sobre, por exemplo, o poder da oração, só para você entender. Ele fala, olha, nessa passagem específica, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? Que quando orarem, não orem repetindo, sendo repetitivos, trazendo coisas repetidas para a presença do todo, ou diante do todo, em conexão com o todo que já existe em nós. Por que eu falei sobre isso? Porque em termos amplos e em termos de partícula, de matéria, a gente acredita em coisas que às vezes nos são passadas, traduzidas, e essas coisas nos trazem o medo, o contraste, e a gente fica com medo de agir, fica com limitações para seguir em frente, ou não acredita que é capaz, sendo que você já tem esse sopro interior. Então, diante de qualquer situação que você consideraria problema, difícil, desafiadora, imagine que é um contraste. Contraste é uma nuance diferente.
Ou seja, ela não é exatamente negativa. Ela é um convite para mudança. Exatamente. Ela é um convite para a transformação. E nós estamos gravando esse vídeo, inclusive, num período que, independente de religião, o nosso calendário gregoriano, esse calendário comercial, que foi montado inclusive para contagem de dias, contagem de meses, datas de nascimentos e tudo mais. Eu digo que a base é comercial porque tem-se data para quase tudo, e cada ano que passa tem mais datas comerciais para outras situações e ocasiões. Nós estamos em um período que foi classificado e estudado, independente de datas, como o período de, aqui no Brasil, chamado de quaresma. Eu nasci em um lar em que minha família, a predominância de certa parte, dos dois lados tem, extremamente católicos e evangélicos, tanto padres e pastores de família, assim, de antepassados. Mas na minha casa não se tinha especificamente sobre a quaresma, o que era o período da quaresma. No Cleiton já é diferente essa história. A minha criação ela foi desde sempre seguindo lá a doutrina católica. Então, embora eu sempre participei assim, mas eu nunca tinha sentido uma energia diferente como eu sinto agora. E só para complementar o que você falou sobre o contraste, se nós olharmos de forma positiva para ele, o contraste significa que realmente você está tendo algum tipo de mudança. Perfeito. Então, Perfeito. se você sente um contraste, é porque você está sentindo é verdade. mesmo e vivenciando essa Porque mudança. você está acessando, é verdade. Você está acessando essa mudança mesmo. Então, eu pensei isso agora. Faz sentido. A gente olhar de forma positiva para ele. Faz sentido. Então, agora eu sinto mais e agora eu entendo muito melhor o que significa quaresma. Porque até então eu também pensava que era um período Sim. que era relacionado exclusivamente à religião. Mas não, esse é um período em que todos nós estamos ligados a ele. Sim. É esse período de 40 dias. Percebe, se você está sentindo algo diferente, se você está se sentindo, ai, Michael, eu não sei, meu sono está diferente, eu estou sonhando com muitas coisas, eu estou passando por situações que eu estava até então calmo e de repente começou a ter uma movimentação diferente, contrastes começaram a se tornar mais evidentes. O Hélio Couto ele diz muito sobre como é fácil nós acessarmos o todo que já existe em nós e como as coisas, elas, num estado de alinhamento, elas acontecem com uma velocidade inexplicável. A gente cria padrões de situações, de comportamentos, de ritos para resolver isso, para resolver aquilo, para entender isso, para entender aquilo. Realmente, todos nós que estamos aqui nessa realidade, estamos passando por essa transformação planetária. Nós temos um eclipse a caminho, nada disso é por acaso, gente. Por mais que seja só um efeito, dito como efeito da natureza, um movimento planetário, tudo tem um significado, sim. Porque toda essa movimentação recria, remolda a nossa realidade de alguma forma. E ela é enérgica, de certa forma também. Sim. Então, você tem energia, ela está em todos os lugares. É verdade. Ela atinge E todas as camadas. nós vamos falar disso em um próximo vídeo, inclusive sobre constelação familiar sistêmica, o processo pelo qual eu passei. Fenomenal, está reverberando até agora, que é incrível. E ó, para deixar vocês ainda mais assim, é uma constelação sistêmica com cavalos. Foi lindo. Foi mesmo. Foi maravilhoso, maravilhoso. E sobre essa questão, Hélio Couto, ressonância, caminho das palestras. Gente, é gratuito e é transformador. Então, acredito que quando você acessa mais também essa consciência por escolha de energias, de expansão, de conhecimento, como já diz também, conhecimento é liberdade, conhecimento é libertador. E realmente ele te liberta, ao mesmo tempo que ele eleva a sua vibração, porque você se conecta com energias, então você fica o quê? Mais suscetível a movimentos energéticos. Então você percebe. Porque se você antes reclama,
Agora você percebe, você não reclama, você quer entender por que você está sentindo aquela situação. Então você não corre para um medicamento, no caso, não é uma apologia a fazer isso, então eu vou parar de tomar remédio na hora que eu assistir as situações. Nada a ver. Estou dizendo que atitudes que você tinha de partícula física você não tem. Você começa a buscar um significado espiritual. Exatamente. E isso nós estamos vendo principalmente nas redes sociais. Principalmente nas redes As sociais. pessoas hoje elas estão buscando seguir, se conectar com pessoas, com contas, com empresas. Tanto é que a busca das empresas em serem mais humanizadas, as buscas das empresas em estarem mais engajadas com propósitos, está muito mais forte, justamente porque as pessoas estão buscando isso. Buscando essa, não essa resposta, mas essa conexão que faz sentido para ela de acordo com o que ela está vivenciando. Exatamente. Sabe? De acordo com aquilo que a pessoa está buscando, que a pessoa quer. As pessoas hoje elas querem mais sentido para as coisas. As pessoas elas querem hoje somar e não só servir. Sim. Então, isso é muito bom. Inclusive, você pode fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo sobre isso, foi uma temática que É me uma veio como temática inspiração. muito boa. Um dia à noite eu escrevi sobre isso, É coloquei lá no meu isso. Instagram. Vou deixar aqui embaixo os nossos Instagrams, Michael Oliveira e Cleiton Soares. Vocês também sigam. E é muito interessante quando você está numa condição que você se abre para as percepções. E se você está passando por isso, se você está passando por contraste, se você está passando. A Zari fala oi. Oiê, gente. Cabeludo. Se você está passando por situações, se você está passando por desafios, se você está passando por coisas que você tem necessidade de solução, você quer solucionar, você quer uma resposta, entenda. Isso é um contraste, é um convite, é uma porta, é um sinal de que você está transicionando, você está se transformando. Então a palavra contraste, essa que leia-se aí de forma transparente e intrínseca. Problemas, desafios, situações, não, nada é para acabar com você. Nada é para destruir você. Nada é para que você sinta que você não está, você não é amado, você não é cuidado, você não não tem motivo para seguir. Muito pelo contrário, o contraste é para seguir. Eu entendo, porque às vezes, Cleiton, as situações, como você sabe mesmo na minha própria vida, na nossa própria vida, nos nossos relacionamentos, ultimamente a gente tem recebido, inclusive, muitos amigos passando por suas transições, porque nós somos todos um, é um entrelaçamento. E aí tá todo mundo verbalizando a mesma coisa, sentindo situações, mesmo que diferentes. Vocês não percebem uma certa coerência? Aí não tem já uma coisa que você fala, peraí, como é que todo mundo tá passando a mesma situação? Ah, Michael, mas você tá falando da energia planetária. Ok, mas se ela é individualizada, por que tá todo mundo sentindo em níveis diferentes, mas estão sentindo? É porque somos um. Então, se este vídeo chegou para você, não é por acaso. Esse vídeo, explicando sobre o contraste, é para te dizer também que você está no caminho certo. Você já tem Deus em você. Você é Deusinho em ação. A gente usa o termo Deusinho, que é como a Beth Wilson fala. Você é esse Deus em ação. Você tem sopro de Deus em você. Você já tem uma conexão direta com o tudo, com o Pai, com Deus, com como quer que você o reconheça, essa inteligência infinita. E que essas situações, que às vezes também podem vir em forma de catarse, que é uma outra temática, que são ciclos repetitivos, que vão acontecendo, elas são convites para uma evolução, para um passo superior, para o próximo degrau, para uma expansão, uma mudança, uma transformação. Exatamente. O mais importante, que eu estava até conversando com o Michael hoje de manhã, é ter essa consciência sempre da vida que você deseja viver, que eu desejo viver. Lembrar-se sempre que todos nós estamos aqui para vivermos uma vida extraordinária, porque todos nós merecemos isso. Exatamente. Quando você se põe nessa posição, quando você reconhece que você é
energia, que você não é só essa massa, que você está vivenciando essa realidade, essa experiência nesse momento, por uma questão de expansão, de evolução, que você já tem a informação dentro de você. Os próximos passos, eles têm outros significados. Os avanços em qualquer sentido têm outro sabor, mais estabilidade. Totalmente. E como consequência disso tudo, a felicidade, o amor, as curas, enfim. Tem coisa que se realiza e você nem lembrava que tinha pedido. Ou nem se lembrava que um dia pensou sobre isso. Tá certo? Eu espero muito que esse vídeo chegue para você com muito amor, muito carinho. Chegue com as melhores e mais altas vibrações e energias. Porque todo o nosso desejo é que você siga em frente, que você continue, porque você está no caminho certo. Você está no momento, você está na situação, você está no lugar, você está com o sentimento perfeito e sendo convidado para essa evolução. Como eu disse, como eu começo, Michael? Estou vendo esse vídeo a primeira vez. Comece pelo Ho'oponopono extraordinário. Comece limpando, curando memórias, programas sabotadores. Dá uma passeada depois pelo canal, depois que você praticar o Ho'oponopono. Dê uma olhada nos vídeos. Vai fazer muito sentido para você, será o primeiro passo. E comece a fazer parte dessa egrégora dessa maneira. E lá você vai ter link também para o nosso grupo de mentoria gratuito no WhatsApp. E lá nós temos mais conteúdos exclusivos, nós temos vídeos e muito mais. Então nós esperamos vocês. Esperamos vocês por lá e comecem. O primeiro passo. E, Cleiton, qual que é o momento que eu tenho que começar? O momento que você sentir. Então, aproveita que você chegou até aqui, até o final desse vídeo, e comece com o Ho'oponopono. Tenho certeza que na primeira vez que você o fizer, você vai sentir uma sensação muito boa. E você pode entrar lá no grupo, extraordinariamente, chamar a gente no particular e contar pra gente a sensação que você teve. E nós vamos amar receber o seu depoimento. E lembre-se sempre, eu sou extraordinário. Eu sou extraordinário. Porque nós nascemos para viver uma vida Extraordinária. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão.